que não tem como. O que ele está dizendo é que eu e você temos um chamado para santificação, nos movermos em direção à santidade, nos movermos para cada vez sermos mais santos. Em Romanos 12, 1, 2, diz: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O avivamento, ele produz renovação da mente e mudança de conduta. As pessoas, para serem avivadas, precisam transformar a sua mente e mudarem a sua conduta. Tem pessoas que querem somente mudar uma conduta ali diante dos outros, mas a mente não foi transformada. O caráter não foi mudado. E aí o que acontece? Ela só é santa na frente dos outros. Mas quando ninguém está vendo, não. A transformação, olha só, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus sabe que se você não for renovado, se você não for transformado, você nunca vai ser verdadeiramente santo. Nunca. Eu estava falando, deixa eu ver que horas que eu vou falar disso, espera aí. Vou falar agora. Estava falando esses dias com uma pessoa sobre igrejas que uma hora estão cheias e uma hora estão extremamente vazias. E aquelas pessoas que antes estavam lá na empolgação e tal, sabe o crente empolgado? Que ele acabou de chegar na igreja e ele está empolgado. Ele quer participar de tudo, não porque agora eu sou crente, não porque isso, porque aquilo e tal. Só que aí depois você vê aquela pessoa desanimando e daí ela sai. Eu não estou falando dessa pessoa em específico, estou falando de igrejas que tem esse tipo de movimento. Encheu, falou ali, a pessoa recebeu, aprendeu sobre Jesus, mas daqui a pouco a pessoa começa a desanimar, começa a ir embora, sabe? É uma fé que ela não é sustentável. E Deus falou comigo. Deus falou comigo por quê? Porque eu e você somos igreja, não somos? Então a gente precisa ser transformado, né? A gente precisa entender como funcionam igrejas. E Deus me falou que esse tipo de comportamento acontece em pessoas que não se deixam ser transformadas. As pessoas, elas mudam os seus hábitos ali, socialmente, mas elas não são renovadas na sua mente, não são transformadas no seu caráter, no seu interior. Por quê? Porque assim como eu falei para vocês, transformação dói, processo dói, sacrifício dói. Se você olhar para a vida de Jesus, que é a pessoa mais santa que já pisou nessa terra, a vida dele foi marcada por sacrifícios, um sacrifício atrás do outro. Jesus, quando era criança, tinha 12 anos, em vez de ele estar brincando, ele estava no templo. Em vez de ele estar brincando lá, jogando bola, sei lá, fazendo o quê, ele estava estudando a palavra. E quando Maria foi chamar ele, falou: o que você está fazendo aqui? Ele falou: ué, o que eu deveria estar fazendo? Se não falando da palavra do meu pai. Sacrifício. Depois, a gente sabe todos os sacrifícios que Jesus teve que fazer para ser santo aqui nessa terra. Negar oportunidades, rejeitar as ofertas de Satanás, de riqueza, de poder, enfim. Ele teve que sacrificar muita coisa, mas por último ele sacrificou a sua vida. Ele sacrificou o seu conforto, porque ele pregava andando de um dia para o outro. Tem várias situações na palavra que a gente vê os discípulos falando assim: Jesus, mas você não vai comer? Você não comeu o dia inteiro? O que ele responde? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O sacrifício de Jesus nos mostra que o caminho da santidade, ele não é fácil. Ele não é fácil. Ele exige processos. Mas ele começa pela renovação da nossa mente. A santidade, ela confirma a nossa identidade em Cristo. Ela confirma. Se você é verdadeiramente um cristão,
você vive em santidade. Ela não é o meio da salvação. Muitas pessoas pensam que a salvação vem baseado naquilo que você faz. Então, se eu sou muito bom ou sou muito santo, eu vou para o céu, né? Mas a gente acabou de falar que se o único meio da gente ser santo é através de Jesus e não com a nossa própria força, se a gente for medido pela nossa própria capacidade de ser santo, a gente está lascado. E a gente está mesmo. Porque eu e você somos condenados ao inferno até o momento que conhecemos Jesus. Até o momento que alguém que é santo derramou sobre nós e nos deu a oportunidade de sermos santos através dele. Vocês estão entendendo? Como que a gente sabe que pessoas, que eu e você somos santos? Como que a gente sabe que uma igreja é santa? Como que a gente sabe que cristãos são santos? A presença de Deus, ela não pode habitar no meio das trevas. Você pode sim ver Deus usando pessoas que não são convertidas, pessoas que não são santificadas ainda. Você pode sim ver Deus usando qualquer coisa ou pessoa, porque tudo é dele. Agora, se você quer ver a vida de uma pessoa, se ela realmente é cristão, se ela realmente foi renovada no seu caráter e na sua mente, é se ela foi santificada. Se para ela teme quando ela vai pecar. Se quando ela vai falar mal de uma pessoa, ela teme, fala, cara, isso aqui não devia ter saído da minha boca, me perdoa. Tem coisas que a gente só vê, tipo, a pessoa que você só vê aqui, não é seu amigo de convivência, né? Pessoa que você só vê aqui, você não vai conseguir saber se aquela pessoa está em santidade ou não. Mas aquela pessoa que mora dentro da sua casa, aquela pessoa, o seu marido ou esposa, se você é casado, mas os seus pais, a pessoa que convive com você, o seu melhor amigo, como saber se ele é verdadeiramente um cristão? Se ele se preocupa com a santidade. Se ele já foi renovado em Cristo, ele se preocupa com a sua santidade. O que nos diferencia como cristãos de quem, na verdade, não está sendo cristão? O que nos diferencia? Porque eu creio em Jesus. Se você vê qualquer pesquisa que tem por aí, que sai na rua, perguntando assim, qual que é a sua religião? Sou cristão. Qual que é a sua religião? Sou cristão. Não é verdade? A gente, falam que tem, acho que 60%, né, do nosso país é cristão. O que diferencia um para Deus? Não para mim, porque, né, eu não sou julgadora de ninguém. É Deus que julga. O que para Deus separa quem é um cristão verdadeiro, um seguidor de Cristo, e de quem na verdade não é? Na palavra, fala o seguinte, eu nem anotei esse versículo, porque para a gente não precisar abrir. Mas na palavra fala o seguinte, você crê em Deus? Até o diabo crê e treme. Você crê em Deus? Até o diabo crê. O que diferencia a gente do diabo então, se ele também crê em Deus? A obediência. Satanás escolheu seguir o caminho contrário de Deus. Na verdade, não é nem que ele escolheu, né? Deus impôs para ele, porque viu maldade no coração dele. Mas eu e você temos a oportunidade de escolher o caminho da obediência, escolher o caminho da santidade. E que a gente então, em vez de dizer que somente crê, sejamos verdadeiros cristãos nessa terra. Segunda Coríntios 5:17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
Sabe o que aconteceu comigo? Quando eu cheguei aqui, quando eu pisei nessa igreja e eu comecei a participar e eu tive encontro com Jesus, que é por isso que quando eu me deparo com igrejas que as pessoas chegam e daqui a pouco já estão lá fora, eu falo, não é possível. Ou às vezes até aqui dentro, a pessoa chega, fica um tempo ali, ai que legal isso aqui, o povo pulando e tal, e daqui a pouco sai. Sabe o que falta? Isso aqui, nova criatura. O que aconteceu comigo quando eu pisei aqui dentro? Eu me transformei em uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. As pessoas, elas têm dificuldade em deixar o pecado para trás, têm dificuldade de deixar o que é passado no passado. Existe um momento da minha vida em que a Júlia sabia quem era Jesus, mas não tinha sido transformada, não tinha se tornado uma nova criatura. Foi a partir do momento que eu me entreguei a Ele e eu falei, eu abro mão. Isso aqui, eu abro mão, não quero mais. Senhor, agora eu quero só o que o Senhor tem para mim. Essa palavra Senhor significa alguém que é responsável por você, a quem você se refere, a quem você serve, a quem você obedece. E a partir do momento que Jesus é o nosso Senhor, aí sim a nossa vida é transformada. Agora, no momento que o seu Senhor são os seus prazeres, o seu Senhor é o seu dinheiro, o seu Senhor é o seu trabalho, o seu Senhor são as opiniões dos seus amigos sobre você, a sua reputação, a sua, sei lá, seus pais, o que se eles te aprovam ou não. Se outras coisas são o seu Senhor, você ainda não foi verdadeiramente transformado. E você só vai conseguir viver a santidade que Deus tem para você a partir do momento que Jesus for o seu verdadeiro Senhor. Essa palavra é dura, né? É mesmo. Glória a Deus por isso. A nova identidade exige nova prática. A nova identidade exige nova prática. Sabe o que isso aqui me lembra? Quando Pedro pescava e Jesus chegou, foi até ele, mandou ele jogar. Todo mundo conhece a história de Pedro, que Pedro é pescador, todo mundo conhece a história, né? Pedro era pescador, Jesus chegou, mandou ele jogar a rede do outro lado, que até então ele não tinha pescado nada. No momento que Pedro jogou a rede, pegou muitos peixes. O barco dele ficou tão cheio que faltou afundar. E daquele momento em diante, Pedro escolheu seguir Jesus. Escolheu, né? Só que Pedro, nesse ponto, ele ainda não tinha sido verdadeiramente transformado. Como que a gente sabe disso? Porque depois que Jesus é crucificado e os apóstolos começam a ser perseguidos, Pedro abandona o chamado dele e vai pescar de novo. E muitas vezes é isso que eu e você a gente faz. As coisas começam a ficar difíceis, você começa a ser perseguido, começa a ficar um pouco mais apertado, o processo começa a doer um pouquinho mais. Você fala assim, ai, mas espera aí, deixa eu voltar aqui, porque... Deus fala assim para você, espera em Deus, que eu tenho um marido e uma esposa dele, meu, para você, eu tenho uma pessoa separada. Aí sabe o que acontece? Quando você começa a ficar carente, você, ai, mas esse menininho aqui não sei o quê. Toda vez, toda santa vez, você não foi transformado. Ah não, Deus, mas eu confio no Senhor com as minhas finanças. Só que toda vez que aperta financeiramente, você vai lá e faz uma coisinha errada. Você vai lá e aceita aquela proposta que estavam te mandando só para você ganhar uns troquinhos. Ah, mas porque eu estou precisando, né? São infinitos exemplos. A gente precisa parar de negociar a santidade. Uma vez falaram assim para mim, uma coisa tão simples, mas que eu nunca vou esquecer. Eu estava indo num lugar com pessoas da minha família, não era avó, tá, gente, por favor. Todo mundo que conhece a avó, senão vão achar que é ela. Eu estava indo num lugar com a minha família e eu tinha beirando assim uns... eu acho que eu tinha acabado de fazer 18 anos, já tinha me convertido. E a gente estava indo num passeio aqui em Foz. E daí quem era menor de idade pagava menos, ou não pagava, acho que não pagava. E o ingresso para quem era maior de idade era caro. E eu lembro que, antes de sair de casa, assim, eu falei para essa pessoa da minha família, eu falei,
você nem me peça, que eu não vou mentir a minha idade. A pessoa já fechou a cara. Olha lá, vai fazer a gente pagar mais caro. Não sei o quê, com essas histórias de não mentir. Aí, beleza. Fomos indo, e eu pensando, Senhor, me ajuda para não arrumar briga no meio do negócio. Tipo assim, que não briguem comigo por causa disso, né? Chegando lá, essa pessoa olhou para as outras da família. Quando chegou na minha vez, ela falou bem assim, ela tem 18 anos. Aí olhou para o resto da família e falou bem assim, ela não mente. Aí eu, ufa, Senhor, obrigada. Obrigada que o Senhor me livrou. Mas tem tantas outras situações que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas se eu negociar vai ser tão mais fácil. Querido, a vida do cristão é sacrifício. Você nunca vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus enquanto você negociar. Eu olho para vocês todos aqui e eu não sei quais são essas coisas que Deus fala com vocês e que vocês estão pensando agora. Eu não sei aquilo que vocês ainda negociam, mas existe, porque nenhum de nós aqui é santo a ponto de chegar até Deus e falar bem assim, Deus, eu não faço nada de errado. Não, nenhum de nós é. A gente está no processo de santificação e vamos continuar em todos os momentos, todos os dias da nossa vida, amém? Cara, esse aqui é uma lapada. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Às vezes, eu sou líder aqui, se você não me conhece, eu sou líder. E muitas vezes como líder eu ouço a pessoa, mas eu não ouço mais a voz de Deus. Nossa, eu vou no culto e eu não sinto a presença de Deus. Gente, na hora que eu ouço isso, eu já sei que aquela pessoa não está em santidade. Aquela pessoa não está vivendo uma vida de oração. Perdeu o contato com o Espírito Santo. Você não vai sentir, você não vai viver as coisas de Deus, se lá no teu secreto você não estiver buscando as coisas que Ele pediu para você fazer. Porque eu não sinto. Deus não chamou você para sentir, Ele chamou você para fazer. Ele chamou você para obedecer. Eu lembro de uma discípula. Cadê? Pera aí que eu vou falar. A Thalita. Vou falar, porque isso é um testemunho. Um dia a Thalita veio e falou assim para mim, Ju, eu não estou sentindo. Não estou sentindo. Falei, Thalita, continua. Passou uma semana, passou duas. Ju, mas eu não estou sentindo. Eu não sinto mais da mesma forma. Você está em santidade? Tô. Você está orando? Tô. Tá lendo a Bíblia? Tô. Então continua. Continua. E isso foi passando um tempo. E a Thalita vinha, Ju, ainda não melhorou. Thalita, continua. Sabe o que aconteceu? Nessa revisão de vidas aqui, Deus falou com a Thalita de uma forma que nunca tinha falado antes. E ela trouxe o pai dela para a revisão. Todo mundo vive crise. Se vocês olham às vezes para a minha vida, vida do Rafa, vida de quem está aqui na frente, e acha que a gente não passa por crise, cara, se a gente está aqui é porque a gente passou por crise muito forte e a gente conseguiu continuar. A gente passou por crise que a gente achou que a gente ia morrer e a gente decidiu continuar. E se você está aqui hoje é porque você decidiu continuar. Por mais que esteja difícil a vida com Deus, a sua santidade, o seu ministério, você decidiu continuar e você veio. Para de negociar. Quem já ouviu essa... A gente cantou para onde eu irei. Se eu não tenho para onde voltar, só tenho... Tem uma parte que fala de queimar os barcos, né? Por isso que eu citei Pedro. Sabe por que Pedro ele voltou a fazer o que ele fazia? Porque ele ainda tinha barco. Se você ainda tem o seu barco, pega ele e taca fogo. Aquela pessoa que fica te chamando no WhatsApp, bloqueia. Porque não sei o quê, porque no Instagram. Deixa o teu Instagram privado. Para de ficar dando brecha. Toda vez que, mas não sei o quê, daí eu vou lá e peco. Cara, você peca porque você quer. Vai lá e corta tudo. Corta. Vai falar com quem te edifica. Mas eu estou aqui com vontade de pecar. Liga para o teu líder. Vamos ver se você vai ficar com vontade de pecar.
Liga pro teu líder e fala, então, né? Eu garanto que vai passar na hora. Tá, mas eu tô com vontade de pecar. Ajoelha, abre a palavra e vai orar. Eu quero ver se não vai passar a vontade de pecar. Vai. Mas sabe o que acontece? A gente fica negociando. Hoje à noite, que em nome de Jesus, você vai escolher queimar os barcos. Você vai escolher pegar tudo aquilo que te prende ao seu passado e abandonar. Não vai mais existir. Não vai mais existir. Fala, Deus, chega. Eu não quero mais. Aleluia. Como eu falei, o texto ele não ensina uma perfeição absoluta, mas uma vida marcada por progresso espiritual e coerência com a fé. O que a gente mais vê hoje em dia é cristão hipócrita, que prega aquilo que não vive. Não é verdade? É verdade. Não vocês, né? Porque vocês são perfeitos. Mas a vida cristã, ela é uma vida marcada por progresso. Ah, Júlia, mas passou sei lá quanto tempo e eu continuo pecando. Gente, eu também. Às vezes saem umas coisas da minha boca que eu falo assim, meu Deus, Senhor, perdão. Tampa a minha boca, porque não é possível que eu falei isso. Sabe? Vem um pensamento assim, que eu falo, cara, como que esse pensamento veio na minha cabeça? Me perdoa, Senhor. A gente é de carne. Só que eu não peco mais naquilo que eu pecava quando eu me converti. Porque eu estou em um processo. Tem muitos pecados que eu já venci. E os outros eu estou vencendo e vou vencer em nome de Jesus. A santidade, ela é mais do que você simplesmente não pecar. Porque pecado, tá ali na Bíblia que roubar, matar, fornicar, não sei o que lá, adulterar, é pecado. Eu não faço nada disso. Já é difícil, né? Parabéns pra você se não faz. Mas, se você... Eu me deparei com esse momento na minha fé. Eu falei, Deus, mas eu não estou fazendo nada disso. Eu não minto, eu não roubo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu sou certinha. Aí que Deus revela. O quanto a gente é ruim, o quanto a gente é sujo, o quanto ainda falta. Porque se o nosso modelo de perfeição é Jesus... Enquanto eu e você não formos iguais a Ele, a gente ainda é ruim. A gente ainda é pecador. Tive um sonho essa semana, que, gente, o pastor está aí? Eu contei, a pastora tá. Contei para os pastores esse sonho. E eu achei que não tinha nada a ver. Daí agora há pouco eu lembrei dele e anotei aqui para falar para vocês. Eu tive um sonho, e nesse sonho... eu enxergava algumas pessoas da igreja, nós estávamos na igreja, e eu enxergava algumas pessoas, e algumas pessoas eu via que elas tinham mudado muito, e Deus me mostrava através da aparência delas. As pessoas que tinham mudado muito a sua aparência, aquilo queria dizer que elas tinham sido muito transformadas espiritualmente. E tinha algumas pessoas que eu olhava, elas estavam exatamente iguais. Há muitos anos atrás, e elas estavam exatamente idênticas. E Deus falou comigo. Eu lembro que eu perguntei no meu sonho, eu falei, Deus, por que essa pessoa está igual? Porque essa pessoa não está num processo de transformação, ela ficou parada. E Deus me mostrou algumas pessoas que eram completamente diferentes assim. E sabe o que eu acho lindo? A pessoa que era mais diferente de todas na nossa igreja era o nosso pastor. Por isso que quando a gente pensa sobre santidade, sobre crescimento, a gente tem exemplo de um casal que, se o nosso preço está difícil, o deles está mais. Se o nosso sacrifício que a gente está fazendo já é grande, o deles é maior. Então, se eles não desistiram, a gente não tem direito de desistir. E tinha algumas pessoas nesse sonho que elas continuavam exatamente iguais. E eu lembro que algumas dessas pessoas que eu vi foram pessoas que saíram da igreja, aí ficaram um tempo, depois voltaram, depois saíram, e ficaram negociando, sabe? A santidade, ela é um fruto indispensável para o avivamento. O Espírito Santo não vai descer sobre uma igreja pecadora.
Porque a luz não tem como habitar no meio das trevas. O Espírito Santo não vai descer no meio de uma igreja pecadora. A santidade nasce da contemplação do caráter santo de Deus. Quando a gente contempla o caráter santo de Deus, nós queremos então ser santos. Ela se expressa em transformação prática e ela confirma a identidade do cristão. Obediência e santidade confirmam a identidade do cristão. Lembra que eu falei das igrejas que são, uau, lindas, nossa, que igreja linda, que igreja cheia, que igreja lotada, a estrutura, o louvor, não sei o quê. E daqui a pouco você olha assim, ué, mas as pessoas que estavam lá dentro estão agora aqui no bar? Mas as pessoas que estavam lá dentro estão lá na festa? O que está acontecendo? Eu não sei você, mas eu como líder, eu olho essas coisas e não é para julgar. É porque o meu ministério que é aqui dentro, eu preciso cuidar. Eu não quero que eu e nem vocês vivam isso. É por isso que eu observo essas coisas. Por isso que Deus me mostra essas coisas. Porque sem santidade, sem transformação da santidade, a experiência espiritual, ela se torna superficial. Sabe aquele negócio raso? Ela é superficial. Eu ainda não fiz sacrifícios que me doem para Deus. Eu ainda não fui mais fundo, porque é muito difícil. Então eu fico aqui no raso. Porque ir fundo dói. Com santidade, a igreja reflete o caráter daquele que a chamou. Com santidade, a igreja reflete a santidade de Deus. E foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para refletir Ele aqui nessa terra. Se eu como cristão não sou um reflexo de Deus na terra, eu não estou fazendo o meu papel. E mais uma vez, Deus não chamou a gente para ser perfeito, Ele chamou a gente para estar em processo de santificação. Existem novos níveis de santidade. Para você que às vezes pensa assim, mas eu não faço nenhuma daquelas coisas que matar, roubar, não sei o quê, né? Os 10 mandamentos, e enfim. Não fornico, não. O que eu posso fazer, tipo assim, o que será que eu estou fazendo que é pecado? Para você chegar em novos níveis de santidade, você precisa de arrependimento genuíno. Quando você fala uma coisa do outro, assim, daí você fala, vixe, aquilo ali que eu falei não foi legal. Arrependimento genuíno. O Espírito Santo está trabalhando em você. Agora, quando você fala, e daqui a pouco você fala de novo, e daqui a pouco você fala de novo, e daqui a pouco você fala de novo, e chega um momento que você não liga mais, ou você assiste um negócio. E, gente, eu nem estou falando de coisa tipo pornografia. Não, estou falando de um filme que mexe com bruxaria, que mexe com satanismo, que mexe com não sei o quê, uma série, e você acha que tudo bem assistir, porque aquilo ali, né? Ouvir música, funk, que fala de coisa errada, sabe? Eu não estou falando de música que não fala nada demais. Eu estou falando de música pesada, que vocês sabem que existe. A maioria das pessoas aqui é jovem, sabe muito bem o tipo de música que ouvem lá fora. De traição, enfim. Aí se você ouve aquilo e aquilo não gera um incômodo no seu coração, tem alguma coisa errada. Como você se santifica? Senhor, me mostra aquilo que não te agrada. Davi, por que a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se apresentava diante de Deus e falava, Senhor, eis aqui o meu coração, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Não é você que tem que se avaliar. Não é você. Eu muitas vezes já me avaliei boa. Aí quando eu chegava perante Deus e falava assim, Deus, avalie meu coração. Ele falava, isso. Aí agora eu já aprendi. Eu já entendi que toda vez que eu chegar perante Deus, vai ter muita coisa para ele ajustar. Arrependimento genuíno. Pede para o Espírito Santo te mostrar certas coisas que você tem feito e não tem se arrependido. Às vezes você falta no culto por preguiça e não se arrepende e acha que tudo bem. Falta na célula porque, não sei o quê, bateu um vento, faltou na célula. Não vou nem entrar nesse assunto que o Eric já me conhece. Vou poder pular. Humildade. Se você se acha melhor que os outros, meu querido, sinto muito. Provérbios fala que a altivez
de espírito precede a ruína, precede a queda. Se você se acha melhor que os outros, você vai cair. Porque Deus precisa te mostrar que na verdade você não é ninguém sem Ele. Ele vai te quebrar seu orgulho. Humildade. Terceiro, generosidade e amor ao próximo. Gente, isso aqui não estava na palavra, foi eu que coloquei quando eu estava estudando. Foram coisas que o Espírito Santo falou comigo, sabe, para eu falar com vocês. Porque às vezes a gente fala muito sobre pecado que todo mundo conhece, mas existem outras coisas que a gente precisa se santificar para poder agradar a Deus. Muitos aqui, assim como eu, servem em ministérios. E você às vezes não está pecando nessas coisas assim mais normais, que todo mundo conhece, mas você está pecando nas outras. Você está se achando melhor que o outro, entende? Você está falando coisas que não deve. Você não peca e não se arrepende. Terceiro, então, generosidade e amor ao próximo. Essa questão de você falar do outro, fala muito sobre a humildade e sobre amor. Porque você está falando mal de uma pessoa que você, então quer dizer que você não ama ela. Porque a pessoa que você mais ama no mundo, você fica falando mal dela? Claro que não. A gente quer falar mal de pessoa que a gente não gosta. Tá aí a tua carne gritando que você não ama. Como que a gente exercita o amor às pessoas? Como que a gente exercita a nossa generosidade? Aí por isso que eu falei da humildade. Que você precisa ser humilde para que você entenda que as pessoas merecem ser amadas e respeitadas tanto quanto você. Gente, tá tenso, né? Não fui eu que estou falando não, tá? É o Espírito Santo que falou comigo para falar sobre isso. Coração quebrantado e ensinável. Teu líder te fala uma coisa. Isso aqui que você está fazendo não está muito legal. Tem como você fazer daquele outro jeito? Ai, que saco. Ai, que não sei o quê. Não, porque na verdade eu estou certo. Porque aquilo que ele falou nem está na Bíblia. É só a opinião dele. Essa aqui é a minha opinião. Então não sei o que lá. A gente vê um coração que não é ensinável. Um coração que não é um coração de servo. Não é um coração humilde. Você entende como às vezes você acha que você está agradando a Deus, mas não está? Tudo que a pessoa aqui do altar faz, você julga. Você acha que você faria melhor. Ou não, eu não faria. Uma vez eu, há muitos anos atrás, fui inventar de falar de um líder para o bispo. Muito engraçado. Fui inventar de falar de um líder que estava acima de mim. Tinha uma posição maior que a minha. Aí o bispo, vocês conhecem o bispo Arthur, né? De cabelinho branco, que vem aqui pregar. Nosso bispão lá de Cascavel, quem estava hoje no centro de obras, né? Sabe muito bem quem é. Uma vez eu fui inventar de falar, não, porque esse líder, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso, que eu não concordo. Não era pecado, era só coisas que eu não concordava. Aí ele me olhou assim e falou, então você acha que era você que tinha que estar no lugar dele? Aí eu, não, bispo, imagina. Aí ele falou assim, mas se você está achando que você pode julgar ele pelas atitudes dele, é porque você é melhor, né? Não é isso que você está me falando? Pronto, eu levei o tapa na cara que eu precisava, né? E às vezes a gente precisa disso. Coração quebrantado e ensinável. Será que você não está tendo um coração duro? Tudo aquilo que você ouve dos teus colegas de célula, não precisa ser do teu líder às vezes, pode ser do teu irmão de discipulado, teu irmão de célula, a pessoa da tua equipe, teu amigo que te chama para ir para a igreja. Eles te falam assim, cara, não faz isso. Você fica lá quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, quebrando a cabeça. Coração ensinável. E quinto, que eu anotei, que isso aqui para mim é o principal. Gente, quando eu entendi isso, temor a Deus. As pessoas acham que Deus é brincadeira. As pessoas acham que as coisas de Deus são brincadeira. Quando você entende o tamanho do poder de Deus, que sim, Ele nos ama e o amor dele é o maior amor que existe, mas que Ele também exige comprometimento com a sua obra. Ele exige santidade. Se você deu uma palavra, se você fez um voto, você tem que cumprir. Se você disse para Ele, Senhor, eu quero te seguir, mas você fica seguindo o mundo, Ele não te aprova. Ele não aprova isso. Ele não vai aprovar os nossos erros. Ele vai continuar nos amando, mas Ele não está aprovando. E o temor a Deus é quando você pega tudo que você faz e você chega diante dele e fala, Deus, olha aqui, essas coisas aqui.
eu falei isso para fulano, eu fiz isso aqui, esse fulano aqui não sei o quê, nananana. Você está achando que está legal? Não, não está. Ou, enfim, né? Se a gente não avaliar isso, tipo, eu tenho coragem de apresentar isso aqui que eu estou fazendo para Deus? Eu tenho coragem de chegar na presença de Deus e mostrar isso aqui que eu estou fazendo? Cara, se você falar que tem, você não tem temor. E aí a gente vai ler Êxodo, é uma leitura um pouquinho comprida, tá? Êxodo 19:4. Só para recapitular vocês, Deus nesse momento, Ele está dando instruções sobre como construir o tabernáculo, que era o lugar da sua presença no povo, como as pessoas deveriam se apresentar a Ele, como elas deveriam se vestir, como elas deveriam se portar, é cada detalhe. Quem aqui já leu o Êxodo sabe do que eu estou falando, é exatamente cada detalhe, até a linha que deveria ser costurada, a cortina, Deus fala, porque tinha que ser tudo santo, porque seria o lugar da presença dEle. Abriu? Tá. Eu queria pedir, não sei se vai ter essa versão, porque é mais fácil de entender. Eu não leio nessa versão, mas é fácil de entender. A NTLH, tem, Eric, lá, será? Coloca pra gente, Fer. Vocês viram com os seus próprios olhos que eu, Senhor, o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim como se fosse sobre as asas de uma águia. Gente, não desfoca, presta atenção nessa leitura, tá? Eu sei que alguns de vocês têm dificuldade de prestar atenção numa leitura comprida, mas faz um esforço para você prestar atenção nisso aqui, para que a gente possa entender, tá? Próximo. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, o mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Próximo. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. Deus está falando isso para Moisés, que é para ele falar para os israelitas, que são o povo. Então Moisés foi, chamou os líderes. Peraí que eu acho que... Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Ele disse a Moisés: eu vou falar com você numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a nossa conversa, e para que daqui em diante sempre confie em você. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido. E o Senhor lhe disse: vá falar com o povo e mande que eles passem o dia de hoje e amanhã se purificando para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas. E se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Próximo. Enfim, essa parte ele continua dizendo o que acontecerá, que é o momento que Deus está preparando aquele povo para que eles pudessem receber a presença de Deus no meio do acampamento. Então, como Deus queria ter esse contato com o povo, ele precisava então, a sua santidade não poderia estar presente naquele lugar, senão todas as pessoas morriam. Isso é claramente o que diz na palavra. Tanto que em dado momento, na Arca da Aliança, Deus falou: não toquem, porque ela é santa. Uma pessoa tropeça e toca, e a pessoa morre na hora, porque tocou na santidade de Deus sem estar preparada. Isso tá em Êxodo. Os sacerdotes, eles tinham sinos nas suas vestes. O sacerdote era aquela pessoa, era considerada a pessoa mais santa do povo. Ele ficava dias em purificação. E ele tinha sinos na sua roupa, para que quando ele entrasse naquele lugar, e talvez ele morresse, porque a glória de Deus poderia consumir ele, se achasse que ele não era digno de estar ali, as pessoas pudessem ouvir e puxar ele para fora. Porque como ninguém podia entrar ali, de tão santo que era aquele lugar, que senão as pessoas morriam, aquele corpo iria ficar ali. Aí você fica pensando: caramba, tipo, que loucura, né? Era desse jeito que acontecia. Por que a gente não morre então aqui, se a presença de Deus está aqui? Peraí. E Deus falou para aquele povo: se preparem, é isso aqui que vocês precisam. E naquele versículo, eu acho que é no versículo 6, não lembro, não tenho certeza,
que fala, vamos ver, próximo, vamos ver, não lembro. Lavem as suas roupas. Acha aí para mim, por favor, Fer, que eu me perdi. Vá ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã, purificando-se para me adorar. Eles devem lavar todas as suas roupas. Aqui Deus não está mandando eles purificarem para entrar no Santo dos Santos. Isso era só o sacerdote. Deus está mandando eles terem 2 dias de purificação só para poder adorar Ele. E eu e você, às vezes a gente acha que é só chegar aqui e levantar a mão para Deus que Deus vai receber. O que você está entregando para Deus? Qual é a purificação que você está entregando para Ele na hora que você chega na presença dEle? Meu querido, eu quero te ensinar uma coisa que eu demorei muito para entender. A presença de Deus é santa. A presença de Deus é santa. Se a gente quer ter acesso a essa presença, a gente precisa de santidade. Por isso que os nossos bispos estudaram, o Espírito Santo falou com eles. E nessa série de avivamento, a santidade é uma das coisas principais. Porque para acessar a presença de Deus, a gente precisa de santidade, purificação. Eu tenho muito temor de falar sobre isso com vocês. Porque eu falando aqui de cima, parece que eu acho que eu sou perfeita. E pelo contrário, eu acho que eu sou a pior. Mas ainda assim, eu vou lá e peço perdão. Ainda assim, eu vou lá e falo, Deus, na minha incapacidade, que o Senhor me use. Na minha incapacidade, que o Senhor venha e me transforme. Abre, por favor, Apocalipse 7, 14. Pode subir, grupo de louvor, por favor. Só estou abrindo aqui para poder ler com vocês, tá? A gente vai ler na NTLH também, ok? Quando Deus falou comigo sobre essa passagem, isso aqui também não estava na palavra, no script. E Deus falou comigo isso hoje. A hora que eu li isso aqui, eu não sei dizer para vocês. Eu já li Apocalipse algumas vezes. E quando eu li isso aqui de novo, eu entendi tudo. E eu senti tanto temor. Eu vou ler com vocês. Porque às vezes Só um pouquinho. A gente vai lendo desde o 13, tá? Desde o 13. Porque às vezes a gente pensa assim, tá, mas para que eu vou fazer isso? Por que vale a pena eu me sacrificar tanto? Por que vale a pena isso? Por que vale a pena eu abrir mão de tanta coisa para viver com Deus? Apocalipse é uma visão que um apóstolo tem sobre o fim dos tempos. E nessa visão, então, ele conta. Um dos líderes me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Quem são essas pessoas chegando aqui no céu, todas vestidas de branco? Lembra que lá em Êxodo a gente viu que Deus mandou eles purificarem as suas roupas, as suas vestes, para serem dignos de estarem na sua presença. Só que agora, eu e você, a gente não precisa mais do tabernáculo, a gente não precisa mais do sacerdote, a gente não precisa mais do sacrifício de animais, porque o nosso Redentor morreu pelos nossos pecados. Então a gente não precisa mais de toda aquela estrutura, a gente só precisa dele como nosso Senhor. E aí a gente é purificado, as nossas vestes são renovadas, o nosso pecado é apagado, através do sangue dele, através da santidade dele. A minha veste e a sua, as vestes da igreja
Muitos já ouviram que a igreja é a noiva de Cristo. Mas por que é a noiva de Cristo? A palavra nos diz que ela se prepara para o casamento com o noivo. Ela se prepara. O que uma noiva faz? Ela vai ficar cada vez mais linda. Ela vai se vestir de branco. E ela vai se purificar. E ela vai passar perfume. E ela vai ficar maravilhosa para o noivo dela. Por isso que a palavra nos compara com a noiva, a igreja. Um dos líderes me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? Isso aqui é eu e você, ó. Isso aqui é eu e você, chegando lá no céu. Quem são esses que estão vestidos de branco? Eu não sei, o Senhor sabe, eu respondi. Então ele me disse: esses são os que atravessaram, sãos e salvos, a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protege com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, e nem o sol, e nem qualquer outro calor forte as castigará. Pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes de água viva. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Não existe nada mais precioso que isso. Deus nos prometeu algo que não é dessa terra. Não existe nada que você possa conquistar aqui nessa terra que se assemelhe a isso. Ele sabia, Ele nos prometeu algo que tem um valor eterno. Ele nos prometeu algo que somente a nossa comunhão com Ele pode nos dar. E quando a palavra nos fala: oh Deus, quem são aqueles vestidos de branco? São aqueles que atravessaram a grande perseguição. E pode ser que você esteja sendo perseguido pelos seus amigos, pelo seu pecado, pela sua própria crise, pelo seu emocional, pelo seu psicológico. Você está sendo perseguido. Se apresenta diante de Deus com vestes brancas, porque essa é a sua promessa. Se apresenta diante de Deus de novo. Não desiste, porque essa é a sua promessa. Chamar nenhum tipo de pessoa aqui no altar. Eu só quero te convidar que, se você tem vontade de se apresentar diante de Deus, você tome essa decisão de você falar: Deus, eis aqui o meu coração, me purifica, toma o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver por Ti. Eu não quero mais viver de acordo com a minha força, Deus. Eu não consigo ser santo por mim mesmo. Eu preciso da Tua presença. Eu quero viver essa promessa, Deus, mas sozinho eu não